Como é que nós conseguimos respeitar as plantas? Basta pensar que sem plantas não há vida na Terra tal como a conhecemos. Tem uma vida quase estática. Deveríamos respeitá-las pelos benefícios que nos proporcionam e por essa forma de vida. Dessa forma quase estática, não se podem defender dos predadores. Elas têm suas formas de defesa, através dos aromas e através das suas extremidades, como a ortiga, por exemplo, pica, e quando pica ela emite um veneno, uma substância venenosa, os aloés também. Todas as plantas que terminam em picos, elas têm a capacidade de transmitir uma substância venenosa. Mas todas as plantas se defendem. Como se defendem? Sabe-se que esta defesa das plantas, por um estudo que fizeram com os animais de grande porte em cativeiro, ou diríamos em cativeiro, nos seus próprios ambientes, porque os animais, os elefantes, morriam em cativeiro. Então começaram a criar estruturas no seu habitat, junto de plantas que lhes proporcionavam a sua alimentação, a sua nutrição. A acácia, por exemplo. Então começaram a colher as folhas da acácia para alimentar os elefantes. Os elefantes morriam, altamente intoxicados. Era estranho. Analisaram as folhas da acácia. As folhas da acácia tinham excesso de tanino. Foram analisar as folhas da acácia da árvore. Não tinham o tanino tão elevado. Era pela forma que eram colhidos. Então foram observar como é que o elefante comia. O elefante comia uma folha ou duas folhas de uma árvore e depois ia tranquilamente a outra árvore colher outras quantas folhas. Começaram então a estudar e a compreender que a planta a árvore mandava uma mensagem para a árvore vizinha, dizendo lá um predador, acautela-te. Mas como essa mensagem vai através da raiz, a planta, o elefante, apesar de muito vagaroso, tinha tempo de ir lá buscar mais umas folhas. E o elefante não come tudo a eito, come uma folhinha aqui, outra folhinha ali. O mesmo acontece com algumas variedades de ovelhas. A cabra come tudo a eito. E como come tudo a eito, é capaz de devorar uma floresta. Há formigas que devoram uma floresta. Cortam as folhas de tal maneira que as árvores secam. Mas a acácia, uma variedade de acácia, que eu peço desculpa, mas não fixei o nome, ou não me recordo agora, conseguiu criar condições de viver em harmonia com uma variedade de formigas, com uma espécie de formigas. Então criou uma substância nos seus troncos, açucarada, que a formiga gosta muito. Então aquilo é como se fosse uma bola. As formigas entram aí e vivem aí num ninho onde têm tudo para se alimentar e para viver deliciosamente. Então elas começaram a pensar que a ave tão generosa, pensamos nós que elas pensaram, obviamente, que nos protege. Começaram a não lutar pela sua sobrevivência, não precisavam de lutar, tinham ali tudo, tinham a mesa posta, passeavam-se tranquilamente pela acácia e não consentiam que outras formigas por aí passassem, ou outros predadores. Elas foram as guardiãs do seu lar, dessas árvores. Essas árvores sobrevivem, essas acácias, graças a essas formigas. Então criou-se essa simbiose entre a acácia, essa outra variedade de acácia, e essa espécie de formigas. Este é um exemplo da simbiose entre dois seres tão diferentes. Mas foi milhares e milhares de anos para isto acontecer, e muitas acácias morreram e muitas formigas destruíram grandes árvores. O respeito que temos pelas plantas depende da sensibilidade, da educação e da capacidade de observação de cada ser humano. O ser humano é o maior predador que existe na Terra. E as plantas são vítimas dessa atitude predadora do ser humano. Mas elas estão-se a defender e cada vez as plantas têm mais capacidade de atacar o ser humano. O ser humano não se apercebeu disso. Os cereais, por exemplo.
quase todas as sementes se envenenam numa fase da sua evolução. Quando está no processo de maturação, envenenam-se um pouco, para não serem comidas, porque é através da semente que se propaga a sua espécie. E cada vez é mais, a ceifa, por exemplo, da semente é feita, tudo é eito. E não percebem que algumas sementes não estão completamente secas e formadas. Então, são altamente tóxicas essas sementes. E é uma forma da planta se defender. Este é um estudo que ainda está muito no princípio e há poucos cientistas interessados. Até agora manifestaram pouco interesse. Mas com observação, um ser humano sensível, dedicado, que tenha tempo para contemplar, porque o ser humano, infelizmente, não tem nem educação, nem predisposição para a contemplação. E é através da observação, da contemplação, que podemos compreender o comportamento das plantas. E se começarmos a estudar a particularidade das plantas, aprendemos a respeitá-las, a protegê-las. E o respeito é uma palavra muito bonita e gostei muito dessa sua pergunta, porque é através do respeito que podemos contribuir para o bem-estar da planta neste pequeno planeta. E sem a presença das plantas não há vida, tal como a conhecemos. Mas eu estou convencida, pelo aquilo que tenho observado, que há plantas que não resistem já à poluição e a outros maus tratos. Mas outras plantas vão nascendo, vão surgindo. Faz parte da evolução da vida. Há novas plantas mais resistentes. Mas na verdade, essas plantas novas que aparecem, ainda não há estudos que possam demonstrar se elas são benéficas para o ser humano. São benéficas para o ambiente, não há dúvida. Mas para o ser humano, para a nossa alimentação, não se sabe. Porque as plantas, sabe-se que as plantas amargas têm mais capacidade de resistência à poluição. O hipericão, por exemplo, vê-se à borda das estradas, carregada a poluição dos automóveis, e parece que não passou por ali nada nefasto, porque é a sua característica como planta amarga, tem essa capacidade. É uma planta muito forte, muito resistente, com efeito tonificante. E é uma planta usada para purificar o fígado. Quem compra a planta já seca não tem capacidade de perceber se essa planta está tóxica ou não. Mas quando colhemos a planta fresca e pomos na mão, nota-se imediatamente, porque a folha deixa aqui a marca do óleo e da poluição. Então, o respeito passa pelo estudo, para a observação. E esse respeito, quanto a mim, deve-se a contribuir para o bem-estar da planta, para a sua longevidade, deve-se ao preceito de colheita sem prejudicar a sua matriz e também às condições de higiene da planta. Porque se colhermos uma planta contaminada e usarmos na nossa alimentação ou noutras formas, como usam muitas plantas medicinais, ou aqueles que se dedicam à sua comercialização, se não existir esse respeito, se não existir esse conhecimento, se não existir essa capacidade de observação, estamos a entrar num ciclo vicioso. Prejudicamos a planta, prejudicamos o meio ambiente e prejudicamos a nossa saúde. Recapitulando, respeitar a planta, estudar o seu ciclo evolutivo, as suas condições de saúde, a sua condição de higiene, colher de forma a não comprometer a sua evolução e a utilizá-la com o máximo de respeito. Nunca por nunca pensar no lucro imediato ou só nos benefícios que podemos extrair dela. Primeiro temos que pensar em como vamos contribuir para a sua longevidade. Esta é a primeira atitude. Primeiro bem-estar, depois longevidade e depois verá os benefícios para o ser humano.